Jesus nos disse que a hora tinha chegado. Na realidade, ele disse: vem a hora, e já chegou. É uma escatologia já realizada. A hora profética anunciada pelos profetas, ele disse: já chegou. Ele disse isto conversando com uma mulher que morava na Cisjordânia, na cidade de Siquém, hoje na Palestina soberana, na região Cisjordânia, não em Gaza. Mas era uma mulher dali, da antiga Samaria, que hoje está toda dentro da região palestina da Cisjordânia. Nesta conversa, porque os judeus não se davam com as pessoas do lugar e as pessoas do lugar não se davam com os judeus, mudaram até as genéticas, mas o espírito da contrariedade, da contradição, continua o mesmo. E também o espírito de diminuição, o complexo de inferioridade estava presente, porque a mulher que conversava com Jesus disse no verso 20 de João, capítulo 4, do verso 20 em diante, ela disse: nossos pais adoravam neste monte. Ela estava falando do Monte Gerizim, que está lá até hoje. Era o Monte das Bênçãos. O Monte Ebal era o Monte das Maldições. Nossos pais adoravam neste Monte das Bênçãos, segundo o Velho Testamento, segundo Moisés. Vós, entretanto, vós judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar, é a geografia, é o ponto terráqueo, aonde se deve adorar ao Eterno. Disse Jesus à mulher, a mulher equivocada como hoje estão os que acham que o templo de Salomão, construído no Brás, é qualquer coisa além de um amontoado de 700 milhões de reais. É um amontoado a mais do que 350 milhões de dólares. E não é. É só um grande dispêndio. É só o reerguimento do que Jesus derrubou na cruz. Do que ele já tinha derrubado antes da cruz, porque a presença dele derruba os templos, os significados dos lugares sagrados, dos lugares santos segundo os homens. Mesmo que nossos pais tenham adorado neste monte, mesmo que os nossos pais tenham dito este é o lugar, e que a gente, juntamente com Deus, cultue um lugar, cultue uma hora, cultue um evento, cultue um culto, cultue um modo, uma forma de adoração, como frequentemente acontece. As pessoas não cultuam a Deus, elas cultuam um monte, um templo, um lugar ou um culto, um modo, uma liturgia de adorar. É Deus mais tudo isto. Disse-lhe, no entanto, Jesus àquela mulher que pensava como a maioria das pessoas da terra ainda hoje. E no cristianismo, apesar do evangelho, pensam do mesmo modo. A esses disse Jesus. E digo, pensam do mesmo modo, que se não pensassem, não existiria templo de Salomão. Não existiria essa blasfêmia de culto a lugar, a formas, a liturgias, a modos, a essa vontade de soberania cultica, perversa e demoníaca que a gente assiste e todo mundo fica sem coragem de falar, só porque uma ressurreição zumbificada
de uma simbologia morta desde o Velho Testamento, matada por Jesus na cruz. Disse Jesus à mulher que pensa como você, ao homem que pensa como você. Gente, mulher, homem, meu filho, meu irmão, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte aqui, no Gerezim, nem na Catedral Presbiteriana do Rio, nem no Vaticano, nem no Terreirão de Salomão, nem em Jerusalém, nem na Mesquita de El-Aqsa, nem na Mesquita de Omar, em lugar nenhum, nem no Jardim da Tumba, adorareis o Pai. Porque no momento em que a expectativa de adoração a Deus é transferida para um lugar, para uma coisa, para uma liturgia, para um modo, para um tipo de culto, para uma geografia, na hora em que a adoração a Deus é confinada entre quatro paredes, a um lugar chamado assim santo pela conveniência bancária dos arrecadadores e donos do lugar, este lugar não é outra coisa senão um lugar de bruxaria feita em nome de Deus. Por isso Jesus diz: mulher, homem, qualquer um, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem mesmo em Jerusalém, em qualquer lugar de Jerusalém, adorareis ao Pai. Não há nenhum lugar da terra onde vocês, chegando, por ali estarem, a adoração ao Pai esteja acontecendo. Não. Quando quiseres orar, entra no teu quarto. Fala com teu Pai que está em secreto. Fala com sinceridade, porque o Pai não vê como vê o homem vê a aparência, o Pai, porém, vê o coração. Vós adorais o que não conheceis, é o que Jesus diz. E é uma coisa chocante. Ele disse isso à samaritana, que tinha todos os interesses religiosos por Deus, pelo futuro. Ela queria saber de profecia. Ela queria guiar a vida dela por algum oráculo celestial. Ela queria encontrar um lugar certo para adorar. E Jesus diz: vós adorais o que não conheceis. A gente fica pensando que isso tinha a ver com a mulher de Samaria. Isso tem a ver com todo mundo. O mundo é um mundo de estupidez, de ignorância, de superstição, de Deus de geografias, Deus de localizações, Deus encaixotado, Deus templificado, Deus santuarizado, Deus agendado, Deus construído à imagem e semelhança da mediocridade humana, Deus das conveniências, Deus patrocinado pelo meu desejo, pela minha vontade, pelo meu capricho. Deus não Deus, Deus vazio, Deus miragem, Deus engano. Vós adorais o que não conheceis. Eram filhos de Abraão, tinham se separado do reino sul de Israel por uma contingência histórica e política. Eles carregavam o mesmo DNA, ainda que com algumas miscigenações. Mas Jesus diz: nem lá nem aqui, nem com DNA intacto, nem com DNA miscigenado. DNA não vincula ninguém a Deus, nem história, nem tradição, nada. Vós adorais o que não conheceis. Vós adorais o que não conheceis. É quando o cara se dobra, se prostra
invoca o nome, faz tudo certo, mas está tudo na mente, está tudo no conceito. E a relação com Deus não é uma relação conceitual. A relação com Deus sempre é experiencial, é provada, é mais que sentida, é um espigão nas entranhas do ser, é um saber convicto, é um tutano não desentranhável da minha essência. É um cheiro eterno que penetrou a profundidade do meu ser. É um beijo da graça, inesquecível e presente, grudado, pregado e colado como selo do meu casamento essencial com meu Pai e Criador. Ora, Jesus diz, o narrador João diz, estava ali, na Cisjordânia, a fonte de Jacó, como está até hoje lá na cidade de Siquém, visitável, eu a conheço, diversas vezes já estive do mesmo buraco no chão, chamado Fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus tinha se assentado ali. A conversa inteira se deu em razão dessa sede naquele lugar. Foi por isso que Jesus, respondendo a esta mulher que tinha ido pegar água, diz, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Esse nós, que supostamente incluiria todos os judeus, não é verdadeiro aplicado a todos os judeus, é verdadeiro apenas aplicado a Jesus, a Simão, a Maria, a Isabel, a João Batista, a um monte de gente humilde e simples que adorava a Deus não por causa do templo de Herodes em Jerusalém, no lugar do antigo templo de Salomão, nem por causa dos ritos, nem por causa das liturgias, nem por causa dos animais imolados, nem por causa das adorações contratadas, por nada disso. Simplesmente sabiam que assim eram. Assim era porque conheciam a Deus no seu interior. Jesus diz, mas olhe, vem a hora. Mas vem a hora. A hora vem. É uma escatologia a realizar-se, em que transcendentemente a judeus, palestinos, samaritanos, protestantes, católicos ou gente de qualquer outra natureza ou etnia, de qualquer que seja o modo, a forma de percepção, vai chegar a hora. E Jesus disse, e já chegou. E já chegou. E já chegou. Ele disse isso há 2000 anos atrás. Imagina há quanto tempo já chegou. Há quanto tempo que já não deveria, em quem quer que tivesse a consciência do Evangelho, não deveria mais haver chão sagrado, lugar sagrado, paredes sagradas, casa de Deus, liturgia sagrada, conforme a tradição católica, conforme a tradição reformada, conforme a melhor tradição pentecostal, conforme qualquer que seja a tradição. É pecado de formalização a quem declara que é livre como o vento e que nos diz, tu sabes, não sabes? Não, não sabes, nem de onde eu venho, nem para onde eu vou. Aproveita-me enquanto eu estou. Eis que eu estou à porta e bato. Ou levanta, ó tu que dormes. Se hoje ouvis a sua voz, tudo tem a ver com o instante, o momento da compreensão, da graça iluminando. Vem a hora e já chegou.
já se cumpriu, está presente hoje, aqui, agora. Quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ninguém vai ter que gastar nada para construir nada, para erguer nada, para erigir nada, para santificar nada. O santuário sou eu. O culto é minha vida. A adoração é o meu ser. A liturgia é a pureza dos meus pensamentos, sentimentos, é a alegria singela do meu coração. Esse é o cultuar. Vem a hora e já chegou. Já chegou. Há 2000 anos ele disse, está aqui. Hoje ele diz, meu Deus, o que vocês estão pensando? Como é que vocês continuam querendo ressuscitar o Templo de Salomão, quando aqui está aquele que é maior que Salomão? Como vocês querem ressuscitar a idolatria cultica, a sabedoria vencida, a fumaça de incenso, o sangue de cordeiros e de bodes? Como é que vocês querem fazer isto prevalecer sobre o sangue do Cordeiro, sobre a nuvem luminosa que envolveu o Monte Santo? Como é que vocês querem fazer a artificialidade do templo prevalecer sobre este a quem Jesus disse, destruir a mim, que sou o santuário, e em 3 dias eu o reedificarei? Como vocês podem querer substituir o que é eterno pelo que está vencido? Que perversidade é vossa! Porque vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores, adorarão ao Pai no templo de Salomão, no templo de Herodes, na Catedral de Saint-Pierre em Genebra, no Vaticano, em Meca, em Medina, em El-Aqsa, ou no Domo da Rocha. Ali é que se deve adorar. Diabo, 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 com que nome se apresente. Diabo, erguedor de templos, cobrador de impostos para botar pedra sobre pedra que na cruz foi derrubada. Eu te repreendo em nome do Eterno, porque a hora já chegou. Já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão os Pai em espírito, em lucidez, em consciência, em discernimento, em verdade discernida no coração, porque o reino de Deus está dentro em vós, e não em paredes, não em arcas, não em prédios, não em luxúrias arquitetônicas, não em perversidades paganizantes, destruidoras do santuário interior, deslocadoras do eixo da percepção para as exterioridades idolatráveis. O Pai procura os que discerniram que não é assim. Macedo não é assim, e os que quer que com ele se alinhem não são verdadeiros adoradores, são construtores de caixões da divindade. Vocês estão pensando que eu estou brincando? Essa palavra que eu digo é profecia de um coração indignado com a vossa
abominação. No mínimo, o que eu encontro são líderes evangélicos calados. Ninguém diz nada, porque ninguém falará contra o templo. Eu, porém, vos digo. Jesus disse do templo de Jerusalém, eu digo de qualquer outro lugar cultuado, em nome da Trindade, eu digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Porque Deus é espírito. Deus não é geografia. Deus não é pedra. Deus não é liturgia. Deus não é forma. Deus não é imagem. Nem de homem, nem de animal, nem de casa. Deus é espírito. Deus é imponderável. Deus é indisponível. Deus só é acessível pela fé. Só é conhecido quando eu me ofereço a Ele em verdade, para ser sondado, penetrado, transformado. Deus é espírito, Deus é luz, Deus é intrincidade, indisponível à observação de terceiros. Deus é espírito, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores, que os que querem conectar-se a Ele definitivamente, que os que querem beber da água viva, que os que querem trazer a chama, o fogo eterno, que os que querem comer o pão da vida, que os que querem entrar na cidade pelas portas o adorem em espírito e em verdade. O adorem em espírito e em verdade. Então a mulher samaritana, não se esqueça, é uma conversa na Cisjordânia daqueles dias. A mulher samaritana disse, eu sei, eu conheço essa ideia, que há de vir o Messias, o Cristo, o mediador. Quando ele vier, me disseram que ele anunciará tudo que os homens precisam saber. Então Jesus disse, aqui há protestantes, há pentecostais, há católicos, há reformados, há espíritas, há religiosos, há ateus, a todo ser humano. Ele diz, essa é uma esperança, é uma arquetipia de esperança universal, verdadeira. Todos os povos da terra esperam esse dia, essa hora. Se ele tivesse falado com essa mulher depois da década de 60, ele diria até John Lennon compôs uma música esperando esse dia, essa hora, Imagine all the people. Livre de medos de cima, medos de baixo, medo do outro, medo de tudo, livre do dinheiro, livre de tudo. Imagine esse dia. Jesus disse, a humanidade inteira sonha com essa hora, sabendo ou não sabendo, consciente ou inconscientemente. E tu também. Esperas esse dia da boa nova, da luz. Como hoje em dia tem um monte de gente que chama esse dia de a nova era, sem saberem que de fato estão esperando aquele que é o Cristo, que é o único que pode estabelecer em nós a era eterna. A esses que têm essa expectativa sincera de encontro, de mergulho, de prova de Deus, não de conceito, não de filosofia, não de teologia, não de argumento, não de apologia, mas de experiência, porque Deus não é acessável pela mente, nem pela filosofia, nem pela teologia. Deus é espírito.
E importa que os seus adoradores se derramem diante dele em espírito, em entrega. Deus é. E importa que os que o adorem sejam. O eterno, quer encontrar os que ele criou e que se apresentam como os seres que são. São para ele, são para si mesmos, são para o próximo. A mesma coisa. A esses, Jesus diz, eu sou. Eu que estou aqui falando contigo, sua esperança que todos buscam. Eu sou a esperança que todos buscam. Eu sou a esperança que todos buscam. Eu que falo contigo agora, neste instante, nesta hora. Gente, há 2000 anos atrás, Jesus desconstruiu todos os templos, todos os santuários, dessacralizou todas as geografias e santificou um único ambiente, o coração. Do coração procedem os maus desígnios, tanto quanto somente do coração pode proceder a verdadeira adoração. O coração é a fonte da morte, o coração é a fonte da vida. E hoje eu, em Cristo, sou o santuário de Deus. Eu custei nada. Eu custo muito pouco. Eu só me tornei mais caro porque eu sou filho de uma civilização encarecedora. Porque eu, nascido entre indígenas, teria sido muito baratinho. Ser é o que importa. Não é o que eu trago na minha mente que me torna capacitado a adorar. Não são as múltiplas experiências nacionais, internacionais, terráqueas, multiculturais que eu tive na vida que me capacitam a adorar. Não. Desde Enos, o livro de Gênesis diz, se começou a invocar o nome do Senhor, e Enos não sabia nada do que eu sei, mas ele sabia apenas que Deus era Deus, e para ser adorado em espírito e em verdade. Em verdade. O que é maravilhoso é que Jesus vem e em momento algum ele recomenda que se erga, que se construa, que se faça qualquer coisa em qualquer lugar em nome dele. Tudo que ele diz é: edifique o seu ser em espírito e em verdade. Como é que eu edifico o meu ser em espírito e em verdade? É sendo humilde de espírito, é sendo controlado, manso de coração, esperando a soberania de Deus aplicar-se na vida, é sendo aquele que carrega fome e sede de dias melhores para mim, para todo mundo, é sendo aquele que limpa a mente da maldade, concentra o pensamento na bondade, na generosidade, na solidariedade, tornando-me limpo de coração, sendo aquele que busca a paz, que é um pacificador, que é um solidário quanto mais, sendo aquele que não se mede pela opinião de terceiros, pelo que digam a meu respeito, mas andando com boa consciência diante de Deus, me regozijando até quando perseguido
porque eu não esteja sendo perseguido por uma má consciência em mim, sendo sal, gosto, no casamento, na paternidade, na família, nos relacionamentos, dando gosto bom à vida, sendo luz, sendo lucidez, sendo a interpretação da bondade, da justiça e da verdade. Isso é ser luz. Assim eu sou um adorador em espírito e em verdade, sendo perdoador de inimigos e sendo sábio com os perversos, preservando-me com sabedoria para não jogar a preciosidade do meu ser aos porcos da inapreciação de belezas interiores. Adorarei a Deus em espírito e em verdade, sendo discreto, não corroborando com qualquer performance, não me colocando nas esquinas das apresentações reverenciáveis, nem nos ofertamentos verificáveis, aplaudíveis pelo próximo, nem nos louvores levíticos constatáveis por todos e desprezíveis diante do Eterno que vê a sinceridade do coração, não. Adorarei em espírito e em verdade, sendo simples, vivendo sem ansiedade, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, apreciando muito mais lírios do que a glória de Salomão, apreciando muito mais a providência de Deus para com pardais do que o processo industrial acumulativo de capitais. Aí eu estarei profundamente enraizado na consciência dependente de provar, conhecer e adorar a Deus em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Acontece quando para mim, na minha consciência, todas as religiões acabaram. Então eu estou adorando a Deus em espírito e em verdade. As liturgias cessaram. A única liturgia reconhecível é a motivação honesta, sincera e pura do meu coração, produtoras de ações equivalentes e coerentes. Isto é, viver em espírito e em verdade. Então, os telhados dos templos são retirados, porque na Nova Jerusalém não pode haver telhado. A adoração é desguarnecida. Por isso não há santuário, porque não há casa de Deus, lugar de Deus, geografia de Deus. Deus é em mim, em todas as geografias onde eu piso. Assim é viver em espírito e em verdade. Assim já é ser habitante do novo céu e da nova terra onde habitam justiça. Viver em espírito e em verdade é saber que não há nenhum mediador, nenhum medianeiro, nenhum intercessor, nenhum pontífice, nenhum homem maior do que eu pedindo por mim em favor de Deus. Eu, no meu pior estado, sou o único homem a interceder por mim diante de Deus, porque eu me torno mesmo no meu pior estado o melhor homem se eu tenho fé que Jesus é o meu sumo sacerdote que me representa, porque ele foi tentado em todas as coisas à minha semelhança, mas sem pecado. Por isso eu posso adorar ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, não há dízimos a pagar, não há velas a acender, não há formas a
garantir, nem há idolatria de dizer Deus habita este lugar. Porque em espírito e em verdade, Deus só habita onde o reino dele pode estar. E num mundo caído como o nosso, e num universo tão finito como o nosso, o reino de Deus só habita em plenitude, onde Deus ambientou a eternidade. E eis que ele ambientou a eternidade no meu coração. Por isto ele diz, o reino de Deus está dentro em vós. Isto é em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade é fazer cada pão que se recebe com gratidão um sacramento, cada água que se bebe um cálice dedicado ao Senhor. Em espírito e em verdade, todo sol é luz eterna do dia, cada lua é apenas descanso simbolizado do sossego da noite, que não adormece o espírito, mas sossega a alma. Em espírito e em verdade é onde o descanso de ser se realizou, é onde nenhuma obra morta é evocada, nenhum equívoco é trazido, nenhum pecado é ressuscitado, tudo foi consumado na cruz. Quem assim crê vive em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade significa contemplar a realidade verdadeiramente do tempo presente e não ficar acachapado pela realidade do imediato, como se ao imediato não houvesse a transcendência de verdades eternas que já o venceram, já o engravidaram. Porque não esqueçam, em espírito e em verdade é crer que a ressurreição já irrompeu de dentro da morte, que a vida eterna prevaleceu sobre qualquer contimento, qualquer container contra a esperança. Em espírito e em verdade.